Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. E hoje nós vamos conversar sobre o encerramento dessa grande saga de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Finalmente, depois de um longo tempo, muito mais por falha minha, eu terminei a incrível obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Terminei o Arquipélago, volume 3, e li num ritmo bem interessante. Eu consegui terminar este último volume em uma semana, lendo com muito cuidado, não foi nada assim, lendo sem saber exatamente o que eu estava lendo. E Érico Veríssimo, ao final, ou melhor, neste último volume, mais uma vez se mostrou mais surpreendente do que aquilo que ele já vinha se mostrando durante os livros anteriores. E vou falar, que obra, que obra! Se em algum momento da sua vida já passou a ideia, vou ler O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, não perca tempo, leia, porque é uma obra espetacular. Érico Veríssimo é maravilhoso, maravilhoso, surpreendente, talentoso, é incrível, nosso grande autor brasileiro. Eu vou tentar fazer essa resenha aqui sem dar spoilers de algum momento ou de algum instante interessante da obra, para que você não venha a perder uma grande surpresa, um grande momento dessa obra. Eu vou, ao longo dos primeiros momentos aqui, tentar fazer um apanhado geral das ideias que envolvem todo este último livro. O livro se inicia na festa de aniversário de Flora, e é interessante ver como que o Érico Veríssimo ele é detalhista na descrição dos fatos, das pessoas que estão nessa festa. Faz até lembrar, de certa forma, bem de longe, o realismo, né? Aquela descrição das coisas, nos seus mínimos detalhes. Claro que a descrição no realismo é bem objetiva, e aqui essa descrição, na verdade, é até bem subjetiva, mas é bem... Érico Veríssimo ele vai pegando detalhes de um olhar, da roupa, do comportamento das pessoas dentro daquela festa, e é interessante ver essa pitada de realismo logo no início do livro. E é interessante também porque vários capítulos, dos primeiros capítulos do livro, vários até, se passam justamente nessa festa. O que eu percebi, e aí eu já entro um pouco na questão das ideias que permeiam esse último volume de O Tempo e o Vento, é que eu percebi que o autor, ele cada vez mais vai ligar o Rodrigo ao Floriano, de uma maneira às vezes, digamos assim, mais sutil, de outras bem direta. Então ele vai ligar o Rodrigo e o Floriano através de um sentimento que um está sentindo e o outro também, através dos sons, através de lembrança, através de local onde eles estejam. Nessa festa, por exemplo, que se inicia esse último volume do Arquipélago, o autor vai ligar Floriano a Rodrigo a partir do som do contrabaixo que está de uma música que está tocando na festa. Então Floriano está ali no andar térreo, né, com os convidados. Ele está no escritório e ouve de longe uma música na sala, mas ele não consegue identificar muito bem qual é. Ele só consegue ouvir o contrabaixo, e ao mesmo tempo aí o autor leva o leitor lá para a Água Furtada, onde é o local de refúgio do Floriano, e ele está ouvindo também o mesmo som do contrabaixo, e ali ele está pensando também numa situação que ele viu o pai vivendo, e isso envolve o desejo por uma mesma mulher, né, que, para variar, o Rodrigo trai novamente a Flora com essa mulher, e o Floriano ele não vê o ato em si, mas percebe, quando ele entra no escritório num passado, ele percebe que o clima dava a entender aquilo, e ele fica, como é que eu posso dizer, se deliciando pela imaginação
daquele momento e também porque ele tinha um certo desejo, né, por essa mulher que é uma professora do Rio de Janeiro que esteve na cidade de Santa Fé. E interessante que enquanto o autor, né, o nosso narrador do livro, ele tem essas pitadas de realismo, ele mostra o Floriano como parece sendo um romântico da segunda fase, né? Aquele que idealiza a mulher, a idealização do amor, a mulher que não pode ser tocada, ela precisa ser amada, adorada, né? E além disso também uma ideia que vai sempre se perpetuando no livro é a ideia do Floriano, que é contraditório, ele é meio paradoxal. Por exemplo, ele gosta de estar sozinho, mas ao mesmo tempo preferia não estar sozinho, ele preferia estar no meio das pessoas e ter a desenvoltura para estar no meio das pessoas, e ao mesmo tempo que ele se satisfaz por estar sozinho e ter toda aquela liberdade de pensar, não sei se aqui poderia caber aquela ideia do ócio produtivo que os filósofos gregos da antiguidade falavam, mas ele se delicia com isso e ao mesmo tempo se martiriza por sempre ser aquela pessoa que não consegue manter relações de amizade, de convívio com as outras pessoas, né? Ele sente muito por isso também. E, aliás, essa contradição em Floriano, o autor ele investe muito nessa realidade, nessa realidade contraditória da própria vida humana e das relações humanas, né, na verdade. Uma outra coisa que permanece bem presente nesse último volume é o embate entre aqueles que acreditam no comunismo e aqueles que não acreditam. E o Stein, o judeu comunista, é o principal representante daqueles que acreditam. Ele permanece ali defendendo, ele será um voluntário na Guerra Civil Espanhola. Existem uma série de críticas do próprio autor em relação ao comunismo, a maneira como ele lida com os dissidentes, a maneira como ele lida com aqueles que contrariam o partido. Enfim, o próprio Stein acaba sendo um caricato dessa maneira de agir, desse modus operandi daqueles que compõem o Partido Comunista para com aqueles que de alguma forma discordam ou de alguma forma se afastam do ideal ou do pensamento hegemônico dentro daquela organização. Ele também faz uma outra crítica à famosa associação entre Prestes, Luiz Carlos Prestes e Getúlio Vargas. Lembrando que Getúlio Vargas, quando presidente, após o golpe de 1930, ele deporta Olga Benário, grávida, comunista, né? Junto com Luiz Carlos Prestes, ela tentou de diversas formas realizar a ditadura do proletariado no Brasil, mas de qualquer forma ela era casada com um brasileiro e estava grávida dele. Getúlio Vargas então deporta, entrega Olga Benário à Gestapo, né, à polícia nazista, e posteriormente ela é morta e a filha dela é entregue aos parentes, a Anita Prestes, para ser cuidada. E após Luiz Carlos Prestes sair da prisão, tendo como orientação do Partido Comunista Russo uma necessidade de aliança com líderes populistas, ele se alia com aquele que entregou a sua mulher para ser morta. Então, o nosso autor ele traz para o leitor essa lembrança, para que o leitor pense nisso, nessa contradição. Como assim? Eu vou me aliar a alguém que entregou a minha mulher? Eu vou me aliar politicamente a ele com uma obediência cega? E aí isso também leva a uma outra observação do autor em relação ao comunismo, que a maioria das pessoas na obra, a maioria dos personagens na obra, melhor dizendo, eles sempre levam ao final a ideia de que o comunismo é uma religião, que
com dogmas, que lhe pede uma obediência e uma fé cega no partido, né? O partido, de certa forma, substituiria o próprio Deus. Apesar de todas essas críticas, eu confesso que eu ainda vejo no Érico Veríssimo uma certa benevolência ao modelo, a algumas práticas, alguns ideais. Sempre existe uma relativização, ele ameniza algumas coisas, né, colocando, fazendo uma certa, como é que eu posso dizer, um certo sentimentalismo em relação a algumas práticas para amenizar e para ter uma certa tolerância maior com o comunismo. Então, este embate é um ponto que permanece presente, permeando este último volume, como já vinha permeando em todos os outros volumes da saga O Tempo e o Vento. E uma outra coisa que também é muito presente nesse volume, que também já existia nos outros livros da saga, é a intertextualidade. Érico Veríssimo traz inúmeros autores para dentro de sua obra, com citações às vezes implícita ou explícita, embora a citação não possa ser implícita, né? Com referência implícita ou explícita de Dostoiévski, de Sir Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, e ele fala também de um livro que eu sempre tive vontade de ter e ainda não tive oportunidade de adquirir, que é a Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset. Então é um livro que fala sobre o governo mundial, sobre o homem massa, é um ensaio filosófico, e ele traz para sua obra este grande ensaio filosófico. Então essa intertextualidade se torna ainda mais presente neste último volume. Bom, já que a gente falou aqui desses pontos que, na minha opinião, permeiam este último volume, vamos falar aqui um pouquinho da história que se passa na última parte de O Tempo e o Vento. Relembrando, o livro começa pouco antes da Revolução de 1930, e o autor deixa bem claro aqui a questão da indecisão de Getúlio Vargas. Ele era governador do estado do Rio Grande do Sul, de realmente aderir a essa revolução, e todos ficavam ali numa expectativa, esperando dele a última palavra. Mas de qualquer forma, a revolução, como nós sabemos, acontece, e durante este acontecimento histórico, ele também se desenvolve na cidade de Santa Fé. Obviamente, vamos lembrar que Érico Veríssimo tem o fantástico talento de inserir a sua história fictícia em momentos históricos brasileiros, ou ao contrário, seria inserir momentos históricos brasileiros na sua obra fictícia. Enfim, na verdade acontece também uma ação ligada à Revolução de 1930 na cidade de Santa Fé. E ali vai acontecer um fato que vai marcar a vida de Floriano profundamente, né? Que ele é, de certa forma, coagido por Rodrigo a ir participar dessa revolução. O pai diz que ele já tem a idade suficiente para tomar partido e para tomar ação, e que os cambarás são homens de batalha, não ficar somente divagando em pensamentos, e ele o leva. E no momento ali da ação, do assalto ao quartel, acontece uma situação em que envolve o Rodrigo, e a atitude de Floriano, que era primordial naquele momento, ela talvez não atenda, ela não atende às expectativas do pai e das pessoas que estavam ali. Mas eu não vou contar isso, senão provavelmente você me acusará de spoiler, hein? Talvez tiraria um pouco da sua curiosidade de ler o livro. E passado este momento do início da Revolução, e a Revolução se faz vitoriosa, Getúlio Vargas então vai ao Rio de Janeiro, se dirige ao Rio de Janeiro de trem. O trem passa por Santa Fé, e Rodrigo é convidado a tomar parte nessa viagem, acompanhar essa comitiva de Getúlio Vargas, da Revolução vitoriosa, até a capital do Brasil, que no momento era a cidade do Rio de Janeiro. E interessante que
Neste momento, Flora, ao ver o marido no trem, ela já está em casa, na verdade, ela começa a pensar que ela não se preocupa com o marido em si, porque ela sabe que ele está seguro. E tem um pensamento dela que é fantástico, e me permita ler aqui esse trechinho para você. Flora erguia os olhos e via pela janela um pedaço do céu embraseado do anoitecer. Sentia uma tristeza resignada, lânguida. Não, aquela revolução não lhe dava medo. Sabia que Rodrigo estava seguro dentro do trem do presidente. Foi o que eu falei. A tristeza lhe vinha da compreensão a que chegara, da inutilidade de todos os gestos, da monotonia com que os fatos se repetiam, os fatos históricos. Os homens insistiam nos mesmos erros, pronunciavam frases antigas com entusiasmo novo, encontravam justificativas para matar e para morrer, estavam sempre dispostos a acreditar que desta vez a coisa vai ser diferente. Esse trecho aqui eu achei fantástico pelo fato do autor, através da sua personagem, Flora, a esposa de Rodrigo, de colocar como o homem insiste muitas vezes em erros antigos, em dizer que dessa maneira será diferente, com entusiasmo novo. Isso embora os discursos sejam velhos, e a gente consegue perceber isso até nos dias de hoje. Então isso é um tema que é, digamos, universal, essa insistência do homem em passos errados. Mas vamos continuar. O livro então vai para 1945. Vamos lembrar que o autor tem essa grande capacidade, esse talento de nos colocar naquilo que eu apelidei de sanfona temporal. Então, ora ele está no passado longínquo, ora ele está no passado mais próximo e ora ele está no presente da obra, que nesse caso é 1945. Inclusive, isso é uma característica bem própria do nosso autor, porque ele faz parte de um tempo literário em que essa linearidade ela é quebrada. E nesse momento, lá em 1945, Rodrigo decrépito em cima da cama, tinha acabado de ter um ataque cardíaco, nós vimos uma defesa muito constante de Rodrigo. Em nenhum momento a Getúlio Vargas, em nenhum momento ele se dá ao luxo, se permite fazer críticas ao presidente, que naquele momento tinha sido deposto, tinha sofrido, digamos, um golpe de Estado e é deposto. E ele está ali em Santa Fé com seus amigos e, mesmo diante das mais claras críticas a Getúlio Vargas, que implantou uma ditadura no Brasil, ele permanece com essa defesa sem cessar. Não? Aí você pensa, será que é amizade? Será que era amizade que ele tinha por Getúlio Vargas, que no livro diz, pelo menos relata que Rodrigo teria se tornado um grande amigo de Getúlio Vargas? Claro, estamos falando aqui na ficção, obviamente. Será que era pelos interesses que ele tinha? Afinal de contas, ele teve um grande poder por assumir os cartórios do Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro? Ou seria por uma questão somente de orgulho pessoal, já que no momento em que ele estava na Revolução, ele falou tão inflamado sobre Getúlio Vargas, sobre a necessidade de mudar o Brasil, e de repente ele não passar pela vergonha de ter apoiado alguém que, de certa forma, frustrou os planos da maioria daqueles que apoiaram essa Revolução de 1930, fica essa mescla, né? essa dúvida mesclada no ar. Qual o motivo de tanta defesa, de uma defesa tão infalível, de uma defesa que não se permite concordar com a mais sutil crítica? Na minha opinião, acho, conhecendo o personagem Rodrigo ao longo dessa saga, me parece muito que é aquela defesa para manter o orgulho. Porém, ao mesmo tempo que Rodrigo permanece nessa defesa fiel ao seu amigo Getúlio Vargas,
ele acaba assumindo uma mudança de posicionamento. Se a gente pensar bem naquilo que nós lemos durante toda a saga, todas as revoluções das quais Rodrigo participou foram revoluções, participou seja por vaidade, participou seja por interesse, participou ou por acreditar realmente naquilo que ele participava. Todas essas revoluções foram contra pessoas que buscavam se perpetuar no poder. E agora Rodrigo se encontra numa situação em defender uma pessoa que se perpetua no poder. Mesmo antes de 1945, Rodrigo volta a Santa Fé para buscar o apoio dos antigos coronéis, dos antigos donos de estâncias, para poder, para que eles permaneçam apoiando Getúlio Vargas. Então, já um pouco antes de 1945, a gente vê essa mudança de um Rodrigo que lutava contra aqueles que queriam se perpetuar no poder, para um Rodrigo que agora defende ditadores. E é interessante porque, não sei se você vai lembrar, que eu falei no começo, aliás, uma coisa que eu não falei no começo. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Se você já está gostando desse vídeo, você já apertou lá no botão do like? Se não fez nada disso, por favor, faça agora. Você pode continuar vendo o vídeo e fazer isso, porque não custa nada, é de graça, e você ainda tem a oportunidade de sempre ser notificado quando surgir uma nova resenha aqui no Resenha Simples. Mas continuando, como eu disse no início, não sei se você vai se lembrar, um dos pontos que permeiam a obra O Tempo e o Vento, especialmente nessa daqui, para mim se torna muito mais marcante, a questão das contradições nas relações humanas. E através desse debate ou embate entre Rodrigo, que defende, e os amigos de Rodrigo que criticam Getúlio Vargas, o nosso autor traz à tona o principal, e destrincha de certa forma, o principal personagem gaúcho da história brasileira, que é Getúlio Vargas. E Érico Veríssimo, ele não tem muito dedo para falar de Getúlio Vargas não, tá? Ele mostra um Getúlio Vargas dúbio, ele mostra um Getúlio Vargas imoral, de certa forma ele desmistifica essa imagem que às vezes se tem, principalmente nos livros de história, o Getúlio Vargas, o consolidador das leis trabalhistas, enfim. De dúbio a gente pode lembrar a questão mesmo que eu falei há pouco da entrega de Olga Benário, o fato das leis, a consolidação das leis trabalhistas terem sido baseado, terem tido inspirações, ter tido inspiração naquilo que aconteceu na Itália fascista, que logo depois ele vai lutar contra. Então é interessante essa parte do livro porque mostra um Getúlio Vargas diferente daquilo que nós somos acostumados a ouvir. Obviamente existe aqui a questão da ficção e talvez da própria visão do autor em relação a esse personagem histórico. Mas para falar sobre essa maneira como Getúlio Vargas é apresentado na obra, permita-me ler um pedacinho aqui do livro. Rodrigo olha para Terêncio e sorri com uma indulgência, como se estivesse diante de uma criança ou débil mental. Então o Terêncio vai continuar falando sobre o que ele acha de Getúlio Vargas. A atitude do ditador, que permaneceu apático, sorridente ou omisso diante de todo esse descalabro moral, continua Terêncio, conseguiu anestesiar a opinião pública, que passou a rir do que lhe devia provocar choro e ranger de dentes, aceitando o regime da safadeza e do golpe como norma, de tal modo que hoje em dia a palavra honesto tem entre nós um sentido pejorativo. Gente, eu acho que as grandes obras, eu penso que as grandes obras têm a capacidade de tratar dos temas universais e até mesmo fazer de certa forma, sem nenhum esoterismo aqui, certas profecias ou a capacidade de, mesmo no nosso tempo, refletir aquilo que é a realidade de um povo. Esse trecho aqui, se você colocar, trazer para o nosso tempo a questão de se
permanecer apático, permanecer omisso diante da roubalheira, a ponto de as pessoas começarem a rir ou até mesmo a aceitar aquilo que na verdade deveria provocar choro. Se você for pensar bem nos exemplos de corrupção que nós tivemos nos últimos anos, né, mensalões, petrolões, então assim, as coisas começaram de tal modo a se tornar comuns que as pessoas riem ou justificam ou se tornam talvez indiferentes a tudo aquilo. Então essa parte me chamou a atenção, porque ele está falando de Getúlio Vargas, mas ao mesmo tempo, se ele tivesse escrito esse livro nos dias de hoje, seria completamente consonante àquilo que nós vivemos atualmente. Mas saindo um pouco dessa questão do personagem histórico Getúlio Vargas, como o nosso autor vê esse personagem histórico, e voltando os nossos olhares aqui para os nossos personagens fictícios, falar um pouquinho de Floriano, que eu falei em outras resenhas, que eu vou colocar o card aqui em algum lugar e o link na descrição do vídeo. O Floriano começa a ganhar cada vez mais destaque, o foco fica cada vez mais intenso nesse personagem. E só que um detalhe interessante é que esse destaque sempre acontece em paralelo com o Rodrigo. Ora, Floriano complementa o pai, ora ele é o oposto do pai, ora ele é semelhante, às vezes ele tem o mesmo desejo, desejos contrários, às vezes o que o pai pensa ele acaba complementando aquilo, se torna um corpo abrangente. E através de Floriano, através da narrativa, quando se trata de Floriano, o autor ele faz críticas sociais. Por exemplo, ele vai falar da insensibilidade ao pobre, ele vai citar um momento em que Floriano, na verdade, através de Floriano, através das palavras de Floriano, ele diz que ele estava na praia, ali em Copacabana, e para ele as favelas que desciam ao redor da Zona Sul não diziam nada, ele não tinha qualquer sensibilidade aos pobres, ao que eles passavam. E é bem parecido com o que a gente vive hoje, né? A diferença é que hoje as pessoas vivem, aqueles que vivem nas coberturas de Ipanema e Leblon, mudou o bairro também, né? Porque Copacabana hoje é um bairro composto mais para uma população mais velha, mas aqueles que vivem nas coberturas de Ipanema e do Leblon, eles fingem se preocupar com o pobre, né? Aqui no caso, Floriano ele só declara mesmo a sua insensibilidade à pobreza, aquilo que aqueles que vivem na penúria sofrem. Existe também uma crítica aos americanos, especialmente ao racismo, e isso se dá numa conversa entre o Floriano e a sua namorada. Ela demonstra ali como ela acha estranho que se fale tão tranquilamente com os negros, como se permite essa miscigenação entre negros e brancos, que isso é um absurdo. E ali, obviamente, existe uma crítica social a esse pensamento americano. E neste caminho de aumento de projeção do nosso personagem Floriano, aumenta também na obra o número de capítulos dedicados aos famosos cadernos de pautas, que são, na verdade, os capítulos nos quais Floriano seriam os cadernos de observações, de escritas do nosso personagem Floriano, escrito por ele. Isso já dá uma ideia daquilo que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que já quando você começa a ver esses livros, esses cadernos de pauta, o nome do capítulo é Caderno dos Capítulos, caderno de pauta mesmo, e já começa a dar uma ideia daquilo que vai se desenvolver mais pro final, mas aí eu deixo para falar um pouquinho mais à frente. Outra coisa interessante é que os personagens eles serão desenvolvidos na medida em que eles se relacionam com os personagens principais, seja com Rodrigo nos livros anteriores, seja com Floriano um pouco mais para frente. Então você vai ver que a irmã mais nova de Floriano praticamente não há muito desenvolvimento de quem ela é, do que ela passou, o seu marido a mesma coisa, o próprio Jango a partir de um certo momento fica mais distante, não é muito desenvolvida a personalidade dele. O Eduardo tem aquela questão da paixão, ele também é um comunista, ele está sempre envolvido em relação
as ações, as reuniões, para agariar mais pessoas para o partido, mas não é muito desenvolvida a sua personalidade, aquilo que ele pensa, ao contrário da Marta Valéria, da Maria Valéria, e da Flora, daqueles amigos mais próximos do Rodrigo. Enfim, esses personagens são mais envolvidos porque eles estão mais próximos dos personagens principais. Claro que, de certa forma, isso é comum a todas as obras literárias, né? Aqueles que estão mais distantes dos personagens, dos núcleos principais, são um pouco desenvolvidos, mas como é uma família, né? E a gente está falando aqui da família Terra Cambará, mesmo os irmãos, mesmo os filhos do Rodrigo Cambará, obviamente, irmãos de Floriano, eles não são tão desenvolvidos. Mas aí, como eu falei, esses cadernos de pauta, ele já dá uma noção do que poderia vir. E isso fica meio que intuitivo. O fato é que, ao mesmo tempo que é intuitivo, quando é revelado, se torna algo fantástico. O autor dá a entender que o narrador da nossa história é quem? O próprio Floriano. E a partir desse momento fica bem interessante, porque é como se Floriano dividisse o processo de criação da obra, como ele vai contar, do que ele vai falar, se ele vai ser imparcial, se ele vai ser parcial. Ele divide, através do narrador, o autor divide isso com o leitor. Não sei se, obviamente, eu não sei não, na verdade, obviamente, não se trata do mesmo processo de criação de Érico Veríssimo. Ele não, embora algumas pessoas digam que o Rodrigo seja muito mais o alter ego de Érico Veríssimo, porque afinal de contas Érico Veríssimo também teve um ataque cardíaco. Alguns também veem lampejos de alter ego no próprio Floriano, mas apesar disso eu não acredito que o processo de criação seja aquele que Floriano está relatando ali na íntegra. Mas isso é muito, muito legal, muito interessante, é muito delicioso de perceber isso na obra. E através de Floriano, e a partir desse momento que se digamos assim, revelado esse autor, esse narrador do Tempo e o Vento, a partir dele, Floriano, vai se unindo todo, vai se relembrando, vai se resgatando tudo aquilo que foi sendo contado na obra, todos aqueles relatos, aquilo que vem desde lá do continente, passando por retrato, ele vai sendo, de certa forma, sucinta, obviamente, e resumida, ele vem sendo resgatado. E ele vai ter uma ajuda que para mim também foi surpreendente. Quem o ajuda a fazer esse resgate é aquela que durante toda a história, desde o momento que ela surgiu, não, ela está desde o início da história, mas desde toda a história ela sempre foi a mais fechada, a que menos falava, a que menos transparecia os seus sentimentos, a que era mais seca, que é a Maria Valéria. É ela quem vai ajudar o Floriano a fazer todo esse resgate para a criação da obra. A partir de Floriano, essa sanfona temporal ela vai cada vez mais se fechando. Melhor, a partir de Floriano não. O fato é que a sanfona temporal ela vai cada vez mais se fechando. Então nós no livro que teve o seu passado mais longínquo lá nas missões jesuíticas, ele agora está se fechando e cada vez mais o passado vai chegando perto do presente do livro. E aí você pensa, vai continuar assim até o final, beleza, eu estou acostumando, mas aí Érico Veríssimo vai e pá! Acaba com essa monotonia. Ele acaba com essa monotonia de você achar que o livro vai chegar um momento em que esse passado vai se encontrar com o presente do livro, aí vai ser, o final da história, mas aí Érico Veríssimo, como eu disse, nos surpreende. Eu não vou falar que surpresa é essa. Não vou falar que surpresa é essa, porque esse realmente é necessário que você leia e que você se surpreenda, porque parte de um personagem que eu jamais esperaria, né? Então, assim, existem situações quando a gente vai lendo que a gente vai mais ou menos
intuindo o que vai acontecer. Por exemplo, na medida que iam aparecendo os cadernos de pauta, eu comecei a imaginar, eu acho que o Floriano pode ser o narrador dessa história, e de fato aconteceu. Olha, você vai achar que eu estou dando spoiler em relação ao Floriano? Não é spoiler não, porque a maneira como isso acontece é muito bonita e você lendo vai te surpreender da mesma forma. Mas vamos lá. Essa outra surpresa eu não vou contar porque realmente é algo que precisa ser lido, né? E é também por meio dessa surpresa que essa linha temporal que vai e volta, ou essa falta de linha temporal, ela vai se unir e muitos fatos serão compreendidos e muitos fatos encontrarão o elo que faltava. E aí você precisa ler porque realmente é Érico Veríssimo, ó, parabéns, você é fantástico. Outra surpresa também foi como se deu a morte de Turíbio. Eu não vou contar como se deu a morte de Turíbio. Como eu já falei em outro vídeo, isso também não é um spoiler, porque a morte de Turíbio vem sendo comentada desde o retrato, né? Então ele vem sendo comentado ali, no Arquipélago se comenta muitas vezes. Eu não vou falar como é, mas foi meio surpreendente. Como é que eu posso dizer? Acho que eu não posso dizer, porque se eu falar por que foi surpreendente, eu vou acabar tirando um pouco da surpresa, mas foi bem diferente de como eu esperava. E essa expectativa foi interessante porque acontecia uma guerra, assim, vai ser agora. Acontecia uma outra situação, vai ser agora. E não foi nenhum destes momentos. Na morte, não só da morte de Turíbio, mas também na morte de outros personagens, é interessante porque diferente se você não assistiu, assista aqui a resenha sobre a Guerra e Paz. Leão Tolstói, com a proximidade da morte, ele sempre traz uma reflexão de vida dos personagens. Então, na maioria dos casos, os personagens, quando se deparam com a morte, têm uma epifania e uma reflexão sobre a vida deles. Isso não acontece nos personagens de Érico Veríssimo. Eu creio que também por aquilo que eu já repeti algumas vezes. Érico Veríssimo, para mim, é bem nihilista, é bem fatalista, e seus personagens são o que são. É a famosa história: ao que nasce torto não se endireita, né? Então, por favor, não cante agora na sua mente aquele axé, tá bom? Estou falando somente do dito popular. Então, assim, os personagens não mudam. E uma coisa também que para mim foi surpreendente foi que pouco se falou da pós-morte de Turíbio, né? Se falou muito pouco. Ele teve lá o momento em que ele morre e depois se fala muito pouco do que as pessoas... Não, se fala praticamente nada do que as pessoas sofreram, do que as pessoas falaram. Então, ele já dá um salto na história para ir para uma outra parte, enfim. Outro fato também é que as ideias conservadoras, né, elas são sempre defendidas por personagens caricatos. Sabe aquela história de que você desmerece o locutor para não dar valor ao que ele está falando? Dá para sentir um pouco, bem sutilmente, isso na obra de Érico Veríssimo. E voltando aqui um pouco ao niilismo, ao fatalismo de Érico Veríssimo, digamos que o nosso autor, ele de certa forma decepciona o leitor, porque ele mostra que a vida não é um conto de fadas, né? Embora eu discorde do fato de que as pessoas vão ser sempre o que elas são do começo ao fim, e discordo dessa narrativa que existe na história, o fato é que realmente a vida não é um conto de fadas, as coisas não vão dar sempre certo. Um exemplo: não importa quem tenha sido você, o que você tenha realizado em vida, as grandes obras que você fez, isso não te garante, por exemplo, uma morte gloriosa. Ao mesmo tempo, uma dúvida que existia, que eu falei em outras resenhas, de como o que existia entre Floriano e Sílvia, isso é de fato revelado, mas
o desenrolar disso também mostra que a vida não é um conto de fadas, a coisa não desenrola para aquilo que o leitor esperava, muito baseado na questão do niilismo e do fatalismo dele. Bom, mas nos aproximando aqui do fim dessa resenha, de certa forma, a resenha de toda essa saga, o fim dessa saga que me deixou com uma profunda resenha, uma profunda ressaca literária, mas eu vou tentar fazer aqui talvez um breve apanhado de alguns temas fundamentais que ao meu ver permeiam ou que sustentam essa obra. Primeiro, o tema fundamental é a relação pai-filho. Isso acontece de uma maneira bem mais sutil, obviamente, bem minimizada, entre Rodrigo e Licurgo, né? E de uma maneira muito mais intensa entre Floriano e Rodrigo. É aquela ideia do relacionamento do pai, como o filho vê o pai, como o pai vê o filho que espera certas atitudes do pai, as decepções, né, que envolvem essa relação. Então, isso é algo que está bem, na minha opinião, presente nisso, que é um tema universal, né, a relação dos filhos com os pais e vice-versa. Uma outra coisa que para mim veio à tona, eu senti isso, e aí é uma opinião pessoal, se você concorda ou se você discorda também, deixe seu comentário aqui embaixo. Também não custa nada fazer um comentáriozinho, né? Vamos lá, vamos dividir nossas experiências literárias. Para mim, O Tempo e o Vento, a saga O Tempo e o Vento, é na verdade a história do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul que se materializa através dos personagens. É claro, guardado aqui as devidas proporções, é como os Lusíadas de Luís de Camões conta, ele está ali materializando a história do Império Português, de certa forma, Jangada de Pedra de José Saramago também faz isso em relação à história de Portugal e o seu futuro. Eu posso estar completamente viajando nessa minha ideia, mas eu senti isso ao final da obra. De qualquer forma, é uma leitura que envolve a ponto de, como eu disse, por exemplo, eu senti raiva do tio Bicho, mas tudo isso porque Érico Veríssimo, ele te envolve, ele faz com que você sinta os personagens, sinta a história, que você se sinta impelido em ler cada vez mais. E o final do livro, que eu não vou contar exatamente como que é, mas vou falar do que envolve o final do livro, é a união daquele primeiro momento lá no continente com o último momento ali no arquipélago. Como isso se dá, eu não falarei, mas é maravilhoso, é bem sublime, como que tudo é resumido, tudo é envolvido e toda história se completa e toda história se fecha. Para mim, como eu disse, tive uma ressaca literária ao terminar essa grande obra. De certa forma, junto com a Divina Comédia, ela vai encerrando um ciclo da minha vida pessoal também, de quando eu comecei a ler e agora que eu estou terminando. E é uma obra fantástica, né? Eu, como disse no primeiro vídeo sobre Érico Veríssimo, era um autor que eu tinha uma certa resistência e ele se revelou para mim um autor fantástico, uma obra maravilhosa, uma obra que realmente vai me marcar com seus personagens, com aquilo que Érico Veríssimo nos faz questionar, nos faz pensar sobre a nossa vida e o nosso tempo atual. E eu termino com aquilo que eu falei no início da resenha. Se já passou pela sua mente a voz que dizia: vamos ler O Tempo e o Vento, dê ouvidos a essa obra. Você não vai se arrepender desta magnífica história dos Terra Cambará. Maravilhosa. Eu queria encerrar podendo falar algo muito grandioso, mas eu não consigo pensar em nada que possa resumir tão grande obra. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desta última resenha do Tempo e o Vento. Até a próxima. Tchau, tchau.